Oi, professor, tudo bem? Para poder eu começar falando da minha parte, eu queria introduzir o nosso tema, que foi a questão da responsabilidade internacional da China no âmbito do Covid-19. E aí, para poder realmente entrar no assunto propriamente dito, a gente separou o trabalho em 3 subtópicos. E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre essa responsabilidade internacional no âmbito do direito público, do direito internacional público. E aí, para começar, eu queria começar falando que essa responsabilidade internacional, ela consiste em atribuição a um Estado infrator pela realização de uma determinada conduta, que ela é contrária ao ordenamento internacional e que vem a gerar um determinado prejuízo para o outro Estado. E aí acaba, de qualquer forma, parecendo muito com o que já é normatizado dentro do processo civil no Estado brasileiro, onde, para que se tenha essa responsabilização, se faz necessário que haja realmente uma geração de um dano, que tenha um dano efetivado. E aí, a partir disso, é importante também a gente mencionar que existem alguns elementos e alguns sujeitos nessa relação. Quais seriam eles? O infrator, que nesse caso do âmbito do direito internacional seria o Estado infrator, a vítima, o ofendido, que seria o Estado ofendido, no caso, o nexo causal entre aquela conduta que o Estado infrator teve e o dano que veio a ser causado nesse estado ofendido, a questão também da sanção aplicável, de qual que seria a sanção mais correta, a que seria mais abarcável na situação, e a necessidade da reparação do dano, que vai também seguir a questão do preceito do ordenamento jurídico do processo civil brasileiro, do status quo, que é aquela tentativa de retornar ao estado anterior à geração daquele dano, para que aquela situação ela possa realmente ser revista e ser reparada no seu seio 100%. E aí, além disso, ela vai ter como algumas finalidades no direito internacional, como também parecido um pouco com o ordenamento jurídico que a gente já tem aqui no Brasil, que é de realmente reparar esse dano. Só que por se tratar de organismos internacionais, ela preza ainda mais pela conciliação e pela mediação, só que, obviamente, na forma aplicável do direito internacional. Então, ela vai ter como alguns deveres cessar esse ato ilícito, fazer com que ele não venha a se repetir, né, reparar o dano de alguma forma, aplicar algumas medidas que aqui vai ser chamada de contramedida, que são a aplicação de algumas medidas para que esse Estado que veio a infringir algum determinado ordenamento internacional não venha a infringir novamente, ele seja compelido a seguir aquela regulamentação, e também a busca pacífica pelas soluções a partir da arbitragem e também dos recursos aos tribunais internacionais. E aí, a partir disso, a gente vai começar entrando um pouquinho no assunto com as outras meninas que vão abordar essa outra parte. Meu nome é Mariane e eu vou falar um pouco a respeito da atuação da China frente ao contexto da pandemia do Covid-19, fazendo uma análise fática e jurídica a respeito do tema. Antes de tudo, é importante ressaltar que essa parte da atuação da China está voltada a uma responsabilidade ou não, uma possível responsabilização ou não, do governo chinês frente a esse contexto da pandemia 19, visto que há indícios que o governo ele violou algumas obrigações internacionais ou às quais ele sempre se propôs a colocar em prática, ratificar, sejam em tratados internacionais, sejam em regulamentos. Fazendo uma breve análise histórica, é importante ressaltar que os primeiros casos de uma pneumonia, até então desconhecida, os vírus e os efeitos que causariam nas pessoas, eles foram detectados os primeiros casos na China, no mês de dezembro. Contudo, a notificação à OMS, ela veio ser muito posterior a essa data. E isso é um dos fatores primordiais que enseja uma possível responsabilização da China, visto que há relatos de estudiosos, de médicos, há reportagens que acusam as autoridades chinesas de censurar médicos e suprimir dados iniciais, e tudo isso restou prejudicado, uma resposta internacional à pandemia. Então, essa conduta da China em suprimir informações, em demorar a notificar a OMS, pode ter sido um fator primordial para que a pandemia tivesse tomado escalas mundiais. A China, ela é uma signatária do Regulamento Sanitário Internacional, que foi ratificado no ano de 2005, e esse regulamento, ele exige que os estados, eles notifiquem de imediato a OMS sobre eventos que podem constituir uma emergência de saúde pública internacional
ou algo que de fato possa afetar de maneira absurda o nível global. E esse atraso nessa comunicação, como já falado, e uma suposta omissão de informações, elas podem sim configurar uma violação dessa obrigação internacional que o governo chinês se propôs a ratificar, especialmente se há provas que existiu um dolo ou uma negligência nesse ato. Além disso, se discute, uma possibilidade de violações dos princípios gerais do direito internacional, visto que a China, ao praticar essas condutas, violou a questão um princípio da cooperatividade entre o restante dos países. Porém, mesmo diante de todo esse contexto fático e jurídico, a responsabilização internacional, ela exige muito mais, é um ato complexo, um processo complexo e exige muito mais que um nexo causal, exigem provas concretas e efetivas de que a China teve de fato uma participação primordial em toda essa questão frente ao contexto da pandemia 19. Mas as pessoas voltaram-se os olhos para o governo chinês diante dessas atitudes que a China teve em demorar a notificar e fazer com que o vírus pudesse se disseminar de maneira mais rápida. Bom dia, meu nome é Letícia. Para finalizar o nosso tema, eu vou falar agora um pouco sobre os desafios práticos e políticos para a responsabilização da China em relação à pandemia do Covid-19, já que foi neste país que o surto começou. Em relação aos desafios práticos, o direito internacional ele acaba impedindo que essas sanções ocorram. Porque, apesar da OMS, no regulamento da OMS sanitário, haver a necessidade de, caso haja algum surto de uma doença, houver o imediato aviso ao órgão, lá não existe nenhuma maneira de aplicar alguma sanção caso os países não façam isso de imediato. Além disso, não é possível verificar e nem existem provas conclusivas que a China ela foi negligente em relação à comunicação do início do surto. Então, por causa disso, não é possível existir uma medida coercitiva para punir a China. Um segundo fator muito importante é a questão política. A China ela é uma das principais potências mundiais. Ela tem um comércio muito forte e ela tem várias alianças com diferentes países. Outro ponto importante é que a China ela é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e, por causa disso, ela tem poder de veto. Então, a possibilidade de existir uma medida que seja criada para punir a China por causa disso, a própria China pode vetar essa questão. Então, por isso, acredita-se que não há possibilidade de punir a China nesse sentido.